Mas deixa eu entender então. O que aconteceu no Sarney, Fernando Henrique, depois que vem aquele plano real e tal, isso não é um modelo econômico. Isso foi o quê? Não, isso daí é o seguinte, vamos comparar aqui. Nós temos uma doença que tem um sintoma. Você tá com uma dor na barriga. Sei. Uma dor na barriga pode ser gases, É. mas pode ser um câncer. Ou pode ser um apendicite. Enfim, e daí vem uma febre. Então, mal comparando, o Plano Real que eu ajudei a fazer, eu já fui ministro da Fazenda com Itamar, é um programa muito sério, mas não é um modelo econômico. Era como quem trata a febre para levar o doente para ver que dor é essa. Tá. Para ver se é só gases, para ver se é um câncer. E então decidir qual é o remédio, se é cirurgia, mal comparando assim. Então, mais ou menos é isso. Então, o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que a inflação no Brasil não era como no mundo inteiro e nos manuais de economia tradicionais dos americanos, uma doença da moeda. Como é? Nos manuais de economia, quando a moeda começa a perder valor, é uma doença tão grave que tem consenso contra isso. A galera não lembra isso aqui, mas era assim, o pessoal remarcando o preço enquanto você tava pegando coisa Assim. na gôndola, o pessoal tava remarcando. 84% de inflação num mês aconteceu no governo Sarney. Caramba. Mas assim, inflação de 70%, de 200%, de 300%, de 400% ao ano, muitos anos. Que era a febre. Isso quem sofria, quanto mais pobre... Só a classe média e a pobreza. Só, né? E o pobre. Porque o rico tem aplicações, o que é? Aí que eu vou te explicar, que é a molecagem. No mundo inteiro, na história da humanidade, quando a inflação sobe, tem um consenso. E há uma mudança política ou uma ruptura. Por exemplo, o Hitler é eleito na Alemanha pelo povão, foi eleito por uma massa de populares alemães por conta da inflação gigantesca. Tem a fotografia da turma levando um carrinho de mão de dinheiro para comprar um pão. Né? Pela desvalorização. Não, eu lembro, para comprar uma revista era coisa de 1000 e não sei quantos, sei lá que moeda que era da época. Exatamente. Cruzado, Cruzeiro, sei lá, Cruzeiro Novo. Pois bem, no Brasil isso não aconteceu. Foram 25 anos de inflação alta. Ai, caramba, por quê? Se no mundo inteiro... Ora, porque os ricos, espertos, e os políticos comprometidos com os ricos, criaram um negócio que eles chamam de indexação. O que é indexação? Na verdade, você criou duas moedas. A moeda real, ou cruzeiro, cruzado, era a moeda que circulava para os trabalhadores assalariados e classe média. Tá. E os ricos que tinham sobra de dinheiro, indexaram, ou seja, estabeleciam a correção monetária. Aí os nomes não interessam, era LFT ou RTN, que era o seguinte, então eu botava o meu dinheiro no banco e o banco me dava uma moeda ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Você não ia perder. Então naquela noite o trabalhador perdia 1%, e eu ganhava 1,5%. Além de não perder, você ainda ganhava. Ganhava muito dinheiro. Caramba. E aí, então virou uma grande negociata. Continua hoje, Vilela. Continua completamente, porque agora nós trocamos inflação por juro. Que é um elemento do Plano Real que nós ajudamos a fazer. Mas deixa eu entender. Aí veio Itamar, veio Fernando Henrique e estancou. Então veio o Itamar. O Itamar não tinha compromisso com essa roubalheira. Por quê? Porque ele vem de fora. Ele vem de fora do sistema. Tá. Não tem compromisso, porque ele veio como vice do Collor. É verdade. Porque ele era de Minas Gerais, era um cara muito sério, muito respeitado. O Collor caiu e ele assume. Tá. Quando ele assume, se desfez o pacto em que os barões controlam o poder político do país. Desde o começo. E aí ele, Itamar, diz assim, eu não tenho compromisso com isso, vamos lá acabar com essa negociata. Aí demite, quer dizer, nomeia 6 ministros da Fazenda. Nomeia um, não dá certo, tira, nomeia outro, não dá certo, tira. Isso em 24 meses de governo. Caramba, não nomeia outro, tira, nomeia outro, tira. Eu fui o 6º ministro. Quando caiu o 5º, eu fui o 6º e aí consolidamos e deu certo o plano. Mas como eu lhe disse, nós acabamos a febre. Acabamos a inflação. Estancou um sangramento. Mas preparamos o doente para ir para o hospital. Tá. E aí, mas foi tão importante o êxito, o sucesso do Plano Real, que o Fernando Henrique se elegeu e resolveu levar o doente, ao invés de ir para o hospital, levou o doente para o baile funk. O que ele errou? Porque o plano era sério, mas precário. Era tudo assim, era para fazer 6 meses de juro alto. Depois nós íamos fazer as reformas que o país precisa e decidir um novo modelo econômico. A época do dólar 1 para 1? Era essa época. Era essa época. Quando eu assumi, era pior. Era pior. Quando eu assumi, o real valia 85 centavos, quer dizer, um dólar valia 85 centavos. O real valia mais que o dólar? Do que o dólar. Caramba. Logo não vê que não está direito. É claro que não está direito. É óbvio que a nossa moeda então, era artificial. Por quê? Porque nós prometemos trocar um real por $1 e fizemos juro ir lá para cima para poder atrair dólar do estrangeiro para vir especular no Brasil
Overnight, que a gente chama. Especular. Mas o cara colocava dinheiro... Ele botava o dólar e ganhava o juro brasileiro, que era o juro, como segue hoje, o maior do mundo. E aí eu tinha condição artificial, mas eu tinha condição de dizer assim, tá duvidando que a minha moeda é boa? Traga que eu troco por $1. Quem tentou, nós trocamos e perdeu dinheiro. Pá. Aquilo era para durar 6 meses. Mas o Fernando Henrique se elege e faz aquilo durar para sempre. O resultado prático, quando você faz o valor da sua moeda ficar assim artificialmente alto, fica muito barato você comprar tudo do estrangeiro. Viajar para Miami é mais barato do que ir para Fortaleza. Comprar um computador. Tudo é mais barato. Porém, o inverso é verdade. Todos os seus produtos e o seu destino turístico fica dramaticamente mais caro artificialmente. Então, nenhum produto brasileiro tinha condição de ser vendido lá fora. Você não tinha condição de um turista vir para o Brasil, gastava 5 vezes mais caro do que ir para a Europa. Enfim. E aí o que aconteceu? Quebraram o Brasil. Isso quanto para garantir depois? A reeleição do Fernando Henrique, 4 anos depois. Isso foi um erro também, né? Porque ele foi eleito com a ideia de não ter reeleição, né? Sim, aí entrou... Foi uma das grandes perversões que se introduziu no Brasil. Está aí de novo o problema. O Bolsonaro rifando o país, criando caso para todo lado. Você não acha que a reeleição é um câncer? É uma impertinência grave, muito grave. Porque o cara entra lá já pensando em se reeleger. E a oposição não quer nem saber de dialogar de reforma no país, porque se o cara acerta a mão... tá lá garantido. Vai estar reeleito. Então é um desastre completo. Então vamos lá, a gente está vindo na linha temporal, tem esse estancamento, essa coisa de conseguimos parar a hiperinflação, e daí qual seria o modelo econômico que deveria ter sido implantado? Então, e você tem no mundo, você tem 2 escolas com intensidades variadas. Na medida que o socialismo real morreu, ninguém mais defende o comunismo, só o Bolsonaro que fica agitando essa mentira, porque não existe mais, ninguém defende mais o que é o comunismo. O comunismo é apropriação pelo Estado, pelo governo, de toda a propriedade privada. Então não tem propriedade privada no regime comunista. Ninguém defende mais isso no mundo, a não ser Coreia do Norte. Não é? Nem Cuba está defendendo mais isso, porque inclusive está numa crise mortal, porque, enfim, lá tem um problema sério do embargo e tem um problema de que é uma ditadura. Tem que tirar o É uma ditadura. Tem que democratizar, enfim. Isso é uma luta que a gente pode conversar outra hora. Mas o modelo econômico trata-se de descobrir qual é o papel do Estado em relação à economia. Então, o socialismo real ia botar o Estado radical como dono de tudo e dividindo o produto da economia com as pessoas com igualdade. Fracassou completamente, nunca experimentou-se esse modelo na prática em lugar nenhum do mundo, e os lugares que experimentaram sacrificaram as liberdades, morreram muitas pessoas e perderam a eficiência econômica. Porém, o extremo oposto também não existe. Essa ideia de tirar o Estado da economia, diminuir o Estado, reduzir a dimensão mínima e desentranhá-lo é propaganda, é mentira. E tem muita gente que acredita. Mas é o que a gente vive hoje, não? Aqui. Mal e porcamente é a retórica dominante. É a retórica dominante que está por trás de aviltar os salários, que está por trás desse processo de privatização, que na verdade é um assalto. Porque privatização é uma ferramenta. Você pode e deve usar essa ferramenta conforme a tarefa que você vai ter, né? Você vai usar aqui, tem um aparelho para consertar, você tem uma caixa de ferramentas. Você não vai usar um martelo para tirar uma porca. Você usa a chave própria para o negócio. É mal comparando o que eu tento fazer. Um canhão para matar uma mosca. Uma mosca, não é assim. Então, você privatizar a telefonia foi legal. Mas agora você privatizar correio, espera um pouco. No Brasil, uma encomenda da DHL ou da FedEx, se você fizer uma encomenda da DHL ou da FedEx, é muito caro e só entrega nas grandes praças. O Correio Brasileiro tem status constitucional, está em todos os municípios brasileiros, que são 5.500 municípios em número redondo. Demorou 300 anos para a gente ter isso. De maneira que... E o Correio faz aquilo que a gente chama de subsídio cruzado. Ele cobra um pouquinho mais caro nas praças mais ricas para poder entregar um pouquinho mais acessível para as praças mais pobres. Na hora que você privatiza descuidadamente, você vai descontinuar o serviço de encomenda e de comunicação. Mas teria uma forma de deixar ele mais eficiente, ele não dá prejuízo. Isso é o que se impõe. Um contrato de gestão, padrões de eficiência, embora ele dê muito lucro. O Correio Brasileiro está muito lucro. Mas eu estava vendo que ele não dá lucro se não tiver nenhum tipo de... Não tem um centavo do governo, pra você ver a mentira. Não tem um incentivo, alguma coisa? Não tem um puto do governo do Correio. Tem algum imposto, alguma coisa? Ele paga todos os impostos.
E como é uma empresa pública, é uma empresa do governo, ele entrega todo o lucro líquido para o governo. Para o governo, volta. Só para você ter uma ideia, nesses últimos 20 anos, o Correio entregou 17 bilhões de reais para o governo. O que não justifica que você não denuncie muitas mazelas. Eu não tenho compromisso com mazela nenhuma. Por exemplo, o Lula entregou os Correios para o Roberto Jefferson. Esse que agora é o fanático do... Tá vendo o modelo de governança política? É a mesma gente, cara. Não, teve até aquele escândalo de o Correio entregar do mensalão, Santinho da Dilma e tal. Não, e aquela grana que foi filmada, o cara recebendo, aquilo era um cara do Roberto Jefferson. Exatamente. Esse mesmo que agora tá preso porque é bolsonarista raiz. Mas não quero perder o fio da meada. Estamos lá em Fernando Henrique, aí a gente começa depois de Fernando Henrique. Você me pergunta o modelo. Então, naquele momento do Fernando Henrique, o modelo velho nacional desenvolvimentista morre dessas duas doenças e a moda que vem de fora para dentro com toda a força é a ideia neoliberal. Tá. Qual era a ideia neoliberal? É você diminuir o Estado, reduzir ele à dimensão mínima, desentranhar o Estado de qualquer intromissão no domínio econômico, na crença de que o livre mercado vai te entregar de volta mais eficiência, mais emprego, mais riqueza. Isso nunca aconteceu na história da humanidade em nenhum país do mundo. Nos Estados Unidos não acontece? Não, os americanos eu já lhe disse que a internet foi criada com dinheiro público. Eu já lhe disse que o celular foi criado com dinheiro público, a NASA faz. Por que o cara tá lá botar um homem em Marte daqui 20 anos e tal? A tecnologia que ele vai desenvolver a partir daquilo... Tem todas as aplicações civis, no 6G... Porque agora nós estamos... O Velcro parece que foi criado. O Velcro foi criado na NASA. Mas é tudo. Toda a indústria química, todos os bens de capital. O travesseiro não foi. Aquele travesseiro da NASA... Aquele da NASA é brincadeira. Não tem nada a ver. Mas os materiais são. Os materiais. Porque é assim que a humanidade funciona. Claro. O que funciona é uma convergência, uma parceria estratégica entre estados fortes, empresariado, iniciativa privada forte, e uma universidade comprometida em construir as respostas tecnológicas e científicas para o desafio do desenvolvimento. O Brasil não tem nada disso. Não tem nada disso. Porque aqui a gente investe pra caramba nesse pessoal, quando ele ficar bom ele vai pra fora e vai... Porque não há oportunidade aqui. Não tem. Ele vai... Então, mas veja, a grande pergunta é, existe alguma possibilidade de um país desigual como o Brasil se desenvolver sem um plano? Quer dizer, provavelmente aqui no seu... O que você chama de plano É um plano mesmo. É o seguinte, está aqui o diagnóstico do problema. Vamos fazer isso. Está aqui a situação, eu quero ir para acolá. Tá. Em todas as áreas, setor a setor, metas. Eu preciso calcular quanto é que custa isso. Quanto tempo vai demorar. Estabelecer o prazo, quem vai fazer. Exatamente. De onde vem o dinheiro. Claro. Tá É uma coisa básica. Você faz não isso é básico? A gente faz isso em casa. Isso quer dizer, o seu podcast provavelmente tem um planejamento estratégico. Exatamente. Qualquer mercearia tem que ter um planejamento. O nosso país não sabe para onde está indo. Vilela. E cada em cara nenhum que setor. pega pra cá e joga pra cá. E é da mão pra boca, não tem plano de nada, absolutamente nada.